Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do BIM. O nosso assunto de hoje é Biscoitinho de Estequiometria 2. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do BIM e esse é o Biscoitinho de Estequiometria 2, nosso segundo biscoitinho sobre cálculo estequiométrico. Nesse a gente vai tratar de casos com rendimento e pureza. Bom, a primeira questão diz: a ureia, importante por sua função biológica e pelos seus usos diversificados, como a produção de chuva artificial, hidratante, umectante em pomadas cosméticas, entre outros, pode ser obtida em laboratório a partir da reação. Mais uma vez o aviãozinho aí passando. Qual é o valor da massa de ureia que pode ser obtida na reação completa de 3,4 kg de amônia, considerando o rendimento de 80% da reação? Então, Zé, o que você vai fazer aqui? Ele está perguntando, está me dando isso aqui em massa. E está me perguntando qual é a massa de ureia. Então a gente vai pegar isso aqui, massa. Muito bem. O N pesa 14, 15, 6, 17. Como você tem 2 mols, vai ficar 2 vezes 17. O peso do NH3 é 17. Como você tem 2, então vai ficar 34. 34 gramas de NH3 está para... Bom, a ureia, ele já está me dando que a massa molecular dela é de 60. Então, 60 gramas de ureia. Bom, como eu tenho uma massa de 3,4 kg, então 3,4 kg de NH3 vai estar para X. Então X vai ser igual, olha aqui, daqui para cá o que você fez? Você só andou uma casa, então lá você também só vai andar uma casa, 6 kg de ureia. Lembrando que, aqui não tem acento não, tá? Olha só, lembrando que como está grama para grama, você pode usar quilo para quilo sem problema, tá? 6 kg de ureia. Porém, isso se o rendimento for de 100%, né? Mas o rendimento é de 80%. Ou você faz 6 kg está para 100% de rendimento, assim como 80% de rendimento vai estar para X, você vai achar a massa, que você vai cortar aqui o porcento zero com porcento zero, vai ficar 8 vezes 6 dá 48, 48 dividido por 10, que vai ser igual a 4,8 kg de ureia. Essa é a massa de ureia que você vai ter. Muito bem. Você pode, pura e simplesmente, pegar esses 6 kg, 80% é 0,8 da coisa, que é igual a 4,8 kg de ureia. Eu vou usar mais assim, tá? Pegar isso aqui e multiplicar pelo fator. Mas você pode fazer 100%, tanto para X, certo? Muito bem, essa é a primeira questão. A segunda fala assim: o ácido acetil salicílico, conhecido como aspirina, é um dos analgésicos mais consumidos. Pode ser produzido pela ingestão entre o ácido salicílico, que a fórmula está aqui, e o anidrido acético, que a fórmula está ali. Conforme mostra a equação a seguir. Calcule o valor da massa de aspirina, ou seja, ele quer a massa desse indivíduo, que seria possível produzir a partir de 2,76 toneladas de ácido salicílico. Então ele está me dando massa disso aqui. Bom, quanto é que pesa o ácido salicílico? Se você for fazer a conta direitinho, vai ser 12 vezes 7, mais 1 vezes 6, tá? Mais 16 vezes 3. Essa soma vai dar 138. Então, a gente pode dizer que, vou trocar de cor aqui, 138 gramas do ácido salicílico, né, vai estar para esse cara aqui. Você vai fazer o que? Você vai fazer 9 vezes 12, porque o carbono vale 12, tem 9 dele, 8 vezes 1, porque o hidrogênio vale 1, você tem 8, e o oxigênio que é 16, 16 vezes 4. Essa soma dá 180. Então você pode dizer, né, você deve dizer que 138 gramas está para 180 gramas dessa substância aqui, certo? Muito bem. Logo, se eu tenho
2,76 toneladas, eu vou ter X. Daqui para cá, bom, grama, grama, tonelada, tonelada, certo? Eu vou ter o seguinte, daqui para cá, eu tenho o dobro andando duas casas. Então daqui para cá, eu vou ter o dobro também andando duas casas. O dobro andando duas casas vai ficar 360, andando duas casas vai dar 3,6, certo? 3,6 toneladas, certo? Mais 3,6 toneladas se o rendimento for de 100%, mas que é o teórico, certo? Então o que eu vou fazer? 3,6 toneladas multiplicado por 0,8. Isso vai ser igual a quanto? Vou pegar aqui, ó, 36 multiplicado por 8, dá 48, vai 4. 8 vezes 3 vai dar 24, 25, 26, 27, 28, certo? Como é 3,6 fica 28,8, mas como é 0,8 fica 2,88. Então 2,88 toneladas. Essa é a massa que eu vou produzir. Só uma coisa, por exemplo, se você tivesse colocado 28,8 não poderia, óbvio, porque você tem 3,6, está produzindo menos, não pode dar mais que você tem, ou seja, não poderia dar mais que 3,6. Então 2,88, cuidado na tua matemática aí. 2,88 toneladas. Muito bem, vamos lá. A questão número 3 fala: antiácido estomacal preparado à base de bicarbonato de sódio reduz a acidez estomacal provocada pelo excesso do ácido clorídrico. Calcule o valor do volume de gás carbônico medido na ICNTP, que poderá ser obtido na reação completa de 3,36 kg do sal, considerando que a reação possui um rendimento de 40%. Então vamos lá, ele quer o volume de CO2, isso aqui tem que estar em volume, e ele está me dando massa de bicarbonato de sódio, certo? Enfim, então aqui, o que você vai ter? Preste atenção. O Na pesa 23, o Na é 23, o H é mais 1, o carbono é 12 e o oxigênio é 16, 16 vezes 3. Essa soma dá 84. Bom, o CO2 é um mol de qualquer gás medido na ICNTP, dá 22,4. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui 84 gramas de NaHCO3 está para um volume de 22,4 litros na ICNTP de CO2, certo? Uma vez que eu tenho uma massa de 3,36, eu vou botar vezes 10 ao cubo aqui, porque está em quilo, e dessa vez eu não vou botar quilograma aqui, porque do outro lado está em volume, certo? Então, o que vai ser? X vai ser igual... Bom, vamos ver se esses números são amiguinhos. Você pega, tira a vírgula, vai ficar 84,336. Pega o número menor, teoricamente 84, comparando com o número de baixo sem vírgula, e multiplica por um fator. Aqui, ó, 84. Qual o número que multiplicado por 6, por 4 vai dar 6 no final? Bom, a gente pode tentar o 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 33. Dá exatamente o que está aqui. Tá vendo? Daqui para cá, você está multiplicando por 4. A verdade é que você está fazendo. Você está multiplicando por 4, andando duas casas para a esquerda e botando 10 ao cubo. Então, ó, 22,4 multiplicado por 4. Ó, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 4 vezes 2, 8. 86 e 96. Certo? Então, você está multiplicando por 4, que dá 89,6, certo? Andar duas casas, que dá 0,896, e botando esse 10 ao cubo aqui, 10 ao cubo. Para que você não entendeu direito, eu vou falar mais uma vez. 3,36 vezes 10 ao cubo foi o que ele me deu aqui, concorda? É isso aqui. Então, de 84 para 336, você multiplicou por 4. Como é 3,36, você multiplicou por 4 e andou duas casas para a esquerda. Então, você multiplica aqui por 4, que dá 89,6, anda duas casas para a esquerda, 0,8896. Mas você tem esse 10 ao cubo aqui que você tem que pôr, 10 ao cubo aqui. Logo, isso aqui é igual a 896 litros, certo? Porque aqui é 10 ao cubo e isso aqui ficam 3 casas depois da vírgula. Então, 896 litros. 896 litros
se você considerar que o rendimento é de 100%. Mas como o rendimento é de 40%, o que eu vou fazer? Vou pegar esses 896 e vou multiplicar por 0,4. Certo? Então, vou fazer aqui 896 vezes 4. 6 vezes 4, 24, vai 2. 4 vezes 9, 36, 38, vai 3. 8 vezes 4, 32. 33, 34, 35. Certo? Só que tem uma casa depois da vírgula, então isso aqui dá 358,4 litros de CO2. Então essa é a resposta. Bom, nos 3 primeiros casos, o problema está me dando qual é a porcentagem de rendimento da reação. A partir de agora, eu vou querer saber qual é a porcentagem de rendimento da reação. A questão 4 fala assim, por exemplo, o processo de obtenção do ferro a partir do óxido férrico pode ser representado pela equação química balanceada abaixo. Utilizando-se 4,8 toneladas de óxido férrico puro, foram obtidos 2.688 kg de ferro metálico. Com base nos dados fornecidos, calcule o valor da porcentagem de rendimento. Então, olha só, preste atenção. Sempre que ele te pedir qual é a porcentagem de rendimento, o que você vai fazer? Você vai, de início, ignorar o que foi produzido, tá? Só de início. O que foi obtido, você só vai fazer no cálculo final, tá? No cálculo final. Sempre assim, Binho? Sempre assim. Sempre que ele te perguntar qual é a porcentagem de rendimento, você ignora o que ele diz que produziu, faz o rendimento teórico, né, que é de 100%, para depois comparar com o que ele disse que produziu. Então, por exemplo, ele está relacionando o óxido férrico, que é o Fe2O3, com o ferro, que é o Fa. Esse em massa e esse em massa também. O que eu sei sobre o óxido férrico em massa? Se você fizer o ferro é 56, 56 vezes 2, mais 16 vezes 3. Se você fizer essa soma aqui, vai dar 160. Logo, 160 gramas de Fe2O3 está para o ferro vale 56, então 2 vezes dá 112 gramas de Fe. Muito bem, como você tem uma massa de 4,8 toneladas, então você vai ter 4,8 toneladas, você vai ter X aqui. X vai ser igual a quanto? Lembra que se é grama para grama, você vai achar em tonelada do outro lado. Bom, olha só, fazendo um artifício matemático aqui, 16 vezes 4 vezes 3. Ó, 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, é 48, certo? Então, olha só, presta atenção. Daqui para cá, o que você está fazendo? Você está... melhor, 160 vezes 3 dá 480, concorda? Ó, 160 vezes 3 dá 480. Como aqui está 4,8, você está multiplicando por 3, né? E andando o quê? 1, 2 casas. Então você vai multiplicar por 3 aqui também, que dá 336, certo? E andar 2 casas, que dá 3,36 toneladas de ferro. Essa é a quantidade que você vai ter. Como ele está me dando a massa em quilo de ferro produzida, eu vou passar isso para quilo. De tonelada para quilo você multiplica por 1.000, tá? Então, 1 tonelada é igual a 1.000 quilos, certo? Então, se você tem 3,36 toneladas, você vai ter 3,360 quilogramas, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte: você vai produzir 3.360 quilos se o teu rendimento for de 100%. Mas como você produziu 2.688 quilos, você vai ter X. Aqui, só por uma questão de tempo, eu vou usar a calculadora, tá? Que deve dar um número redondo. Vai ficar 2.688, né? Vezes 100 divididos por 3.360. Esse valor é igual a 80 lá, deu certinho. Então, 80%. Esse é o valor
do rendimento reacional. Então não esqueça, sempre que ele perguntar qual o valor do rendimento, você ignora o que ele diz que produziu, obtido, faz o rendimento teórico, que é de 100%, depois você compara com o que ele diz que produziu. A mesma coisa a questão 5. Por exemplo, ele fala aqui, ele me dá toda essa coisa aqui e fala, calcule o valor da porcentagem de rendimento da reação, sabendo que são obtidos nessa transformação 100 mols de carbonato de sódio. Se ele diz que produziu isso aqui você vai ignorar de início, porque foi o que ele disse que produziu. Mas partindo de uma massa de quanto? Ele está dizendo que você partiu de 8 quilos, isso de hidróxido, era para ter mudado a cor. Você partiu de 8 quilos de hidróxido de sódio. E aí o que você vai fazer? Bom, a relação ao hidróxido de sódio, olha o avião. Droga, cara. Vamos lá. O NaOH e o carbonato de sódio, que é esse cara aqui. Quanto é que pesa esse capadócio? Vamos lá. O NaOH é 23 mais 16 mais 1, que é igual a 40. Então, 40 gramas de NaOH está para... Aqui, como ele está me dando em mol, certo? Aqui é mol. O que eu vou ter? 1 mol. 1 mol de Na2CO3. Logo, se eu tenho, então, uma massa de 8 quilos, que é igual a 8.000 gramas, né, de NaOH, não esquece que eu estou passando para grama, porque do outro lado está em mol, não está em massa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar os zeros aqui. Corto isso aqui com isso aqui, certo? Então, x vai ser igual a 800 dividido por 4, certo? Que vai ser igual, então, a 200 mols. Mas o problema disse que você produziu quanto? Você produziu 100. Então, 200 mols se o teu rendimento for de 100%. Mas como você produziu 100 mols, o teu rendimento é de 50%. Certo? Muito bem. A questão 6, mais uma vez, diz: o gás natural usado como combustível doméstico em substituição ao gás liquefeito de petróleo tem alta percentagem de metano. A queima do metano pode ser representada pela equação. Numa determinada situação, a queima de 3,2 kg de metano gerou uma massa igual a 2,2 kg de CO2. Então, gerou. Então, você vai desconsiderar isso de início. Qual é a porcentagem de rendimento? Está relacionando o metano com o CO2. Como os dois estão em massa, aqui massa e aqui massa, então o carbono 12, 13, 14, 15, 16 gramas de CH4 vai estar para o CO2, que a massa vai ser igual a 44 gramas de CO2. Como eu tenho 3,2 kg de metano, eu vou ter X. Daqui para cá é o dobro andando uma casa. Lá vai ser o dobro também andando uma casa. 8,8 kg de CO2. Porém, esses 8,8 kg, se o meu rendimento for de 100%, mas como ele produziu 2,2 kg, vai ser X. Então, X vai ser igual a 220 dividido por 8,8. Essa resposta, 220 dividido por 8,8 é igual a 25. Então, a resposta fica 25%. Bom, questão tranquila, só se organizar. A questão 7 fala: antiácido estomacal preparado à base de bicarbonato de sódio produz acidez estomacal provocada pelo excesso de ácido clorídrico, segundo a equação. Bom, um comprimido de antiácido possui em média 10,5 gramas com 80% de pureza de bicarbonato de sódio. Calcule o volume de gás carbônico liberado na ICNTP nessas condições. Então, aqui é um problema já de pureza, já não é mais de rendimento. Os problemas envolvendo pureza, a gente sabe que pureza não reage. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor e tirar a impureza e fazer uma estequiometria normal. Então, vamos lá. Se ele está dizendo que é 80% de pureza deste valor, o que eu vou fazer? Vou pegar o 10,5
e multiplicar por 0,8, que significa dizer 80% desse valor. Ou então, você faz 10,5 corresponde a 100%, certo? 80% corresponde a que valor? Tudo bem? Vai achar a mesma coisa. Vamos lá. 105 vezes 8 vai ficar 40,840, certo? Mas como você tem uma casa aqui, então são duas casas. 8,4. 8,4. Não é isso? 8,4 gramas. Então você vai fazer tudo com 8,4, mas estequiometria simples. Então vamos lá. Isso aqui ele está me dando em massa. E ele pergunta o volume de CO2. Então, consequentemente, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser 84 gramas. Está para o volume de 22,4 litros. Assim como ter 8,4 gramas, eu vou ter X. Então, o X vai ser igual ao quê? Daqui para cá só andou uma casa, daqui para cá só vai andar uma casa, que é 2,24 litros. Só. Então, esse é o volume de CO2 liberado na CNTP nessas condições. Então, perceba que quando o problema te dá a percentagem de pureza, você vai fazer a porcentagem de pureza no início e vai fazer depois uma estequiometria normal. Só tira a impureza fora e faz uma estequiometria normal, igual a gente fez no biscoitinho 1. Então, olha aqui. A questão 8 fala assim: o método usado para obter o oxigênio em laboratório é a decomposição térmica do cloreto de potássio. Não é do clorato, na verdade. Aqui está errado. Aqui é clorato de potássio. Bom, essa reação pode ser representada pela equação. Foram colocadas para reagir 17,5 gramas de KClO3 com 30% de pureza. Calcule o número de mols de moléculas de KCl formado. Muito bem, primeiro, aqui ele está me dando massa e aqui ele está me perguntando molécula. Mols, quer dizer, mols. Mols de moléculas, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui. Se é 30% de impureza, quer dizer que ele está 70% puro, certo? Então vamos pegar esse 17,5 e multiplicar por 0,7. O que vai dar? Vamos ver. Vai ficar 175 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 7, 49. 50, 51, 52. Né? Vai 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. E aí eu tenho duas casas depois da vírgula. 12,25 gramas. Vamos lá. Quanto é que pesa o KClO3? O K é 39, o cloro é 35,5 e o oxigênio é 16 vezes 3, que dá 48. Então aqui vai ficar meio. 8 com 5 dá 13, com 9, 22. Vai 2. 2 com 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 122,5. Então 122,5, né, gramas. Só que você tem 2 mols. Então 2 vezes 122,5 gramas está para 2 mols de KClO3. KCl, perdão. E aqui, se você tem 12,25 gramas, você tem X. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, não só posso como devo, vou cortar esse 2 com esse 2, certo? E X, o que daqui para cá eu acabei fazendo? Andando, só que vai dar 1, né? Posso botar aqui que é 1? Então, daqui para cá, o que eu fiz? Eu só andei uma casa. Então, ali eu vou andar uma casa também. X igual a 0,1 mol de KCl. E aí é só isso. Não tem mais nada que fazer. Na letra B, o volume de O2 liberado na ICNTP. A gente vai pegar o mesmo raciocínio. Vai ficar 2 vezes 122,5 gramas de KClO3, né? Está para ali o volume de O2 é 3 vezes, você tem 3 mols, não é isso? Você tem 3 mols, volume na ICNTP, 3 vezes 22,4 vai dar
67,2 litros. Como você tem então 12,25 gramas de KClO3, você vai ter X. Então, daqui para cá eu posso então simplificar. Isso aqui dá 1 e isso aqui dá 10. Eu posso então simplificar esse 2 com 67,2, que vai dar, deixa eu ver aqui, 672 dividido por 2, né? Vai dar 3 vezes 2, 6, 6, 7. 7 por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6, 6, certo? Andando, dividindo por 10. Então, X vai ser igual a... Deixa eu descer aqui. X vai ser igual a 33. X vai ser igual, então, a 3,36, é isso? 3,36 litros. Mas isso se o meu rendimento for de 100%. Mas como o meu rendimento é de quanto? 60%. Então X vai ser igual, você corta esse zero com esse zero, não é isso? Isso aqui multiplicado por 6, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21, vai 2. 6 vezes 3, 18, 19, 20, certo? Vai dar isso aí. Então, vai dar 2,016. 2,016 litros. Só explicando mais uma vez aqui. Isso dá 3,36, porque 67,2 divididos por 2 dá 33,6. Mas você ainda tem que dividir por esse 10 aqui, certo? Aí vai dar 3,36. Bom, esse valor é 100%, você multiplica por 0,6, você vai achar um valor um pouquinho menor que 3, né? 2,016, certo? Muito bem. A questão número 9 fala assim: um bom método para a preparação controlada de oxigênio muito puro é a decomposição térmica do permanganato de potássio sob vácuo. Essa reação pode ser representada pela equação. A decomposição de uma amostra de 252,8 gramas contendo permanganato de potássio liberou 4,48 litros de O2 medidos. Fábio. A questão número 9, ela me dá uma massa de 252,8 gramas contendo permanganato de potássio, ou seja, ela não é uma massa pura de permanganato de potássio, e me dá um volume liberado de O2 quando você põe ele para reagir. Então ele pede a porcentagem de pureza. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Quanto é que é o permanganato de potássio? O KMNO4, se fizer a conta, vai dar 158. Então vai dar 2 vezes 158 gramas, que está para... Muito bem, o volume medido de O2 na CNTP, já que aqui é 1 mol, vai ser igual a 22,4 litros. Mas, como ele está dizendo que se liberou 4,48 litros, vai estar para X. Então, X vai ser igual a quanto? Olha só, 2 vezes 158 vai ser igual a 316. Isso aqui vai dar 316. Como você daqui para cá você multiplicou por 2 e andou uma casa, aqui você também vai multiplicar por 2 e andar uma casa. Então, isso aqui multiplicado por 2 vai ficar 6 vezes 2, 12, vai 1. Né? 2 vezes 1, 2 dá 3, dá 632. Aqui vai dar 632, só que você multiplicou por 2 e andou uma casa. Então, 63,2 gramas de KNO3, de KMNO4, perdão. E aí, o que acontece? Ele disse que você tinha 252,8 gramas. Isso corresponde, isso é 100% da amostra. Mas como você tem 63,2, você tem quantos por cento? Aí a gente vem aqui e faz
252,8, não é isso? Perdão, a gente vai fazer 63,2 vezes 100 divididos por 252,8. Isso é igual a 25. Então, x é igual a 25%. Muito bem. A questão 10 fala assim: um técnico pesou uma amostra de 150 gramas de carbonato de cálcio impuro. Aqui já está me dizendo que os 150 gramas está impuro, certo? Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Ele está perguntando qual é o grau de pureza do caco 3, não é isso? Né? Considerando que você tem 33,3 gramas de CaCl2. Então, ele está me dando isso em massa e está me dando isso aqui em massa também. Então, vou fazer assim, ó. Quanto é que pesa o caco 3 em massa? Se eu fizer a conta, vai dar 100 gramas. 100 gramas de caco 3. Quanto é que pesa o CaCl2 em massa? O cálcio é 40, o cloro é 35,5 vezes 2. Vai dar 111. Então, 111 gramas de CaCl2. Se você tem, então, uma produção de 33,3 gramas de CaCl2, você vai ter X. Daqui para cá, você multiplicou por 3 e andou uma casa. Então, multiplicar por 3 dá 300, andando uma casa dá 30 gramas. 30 gramas, ele botou 150. Ou seja, 150 gramas é 100% da amostra, certo? Bom, mas se você tem, então, 30 gramas, vai ser X. Então, X, você corta aqui esse zero com esse zero. 3 vezes 100 dá 300, certo? 300 divididos por 15. Isso aqui, então, vai dar 20%, certo? 20% é a resposta. Tem 20% de caco 3 na amostra. A 11 fala assim: uma amostra de 68 gramas de salitre do Chile, cujo teor em nitrato de sódio é desconhecido. Então, ele vai querer saber qual o teor de nitrato de sódio dentro desse salitre do Chile aí. Reage com ácido sulfúrico, né, isso, concentrado, produzindo bisulfato de sódio, que é esse cara aqui, e ácido nítrico. A quantidade produzida de ácido foi devidamente analisada, pesada e rotulada, com valor de 12,6 gramas. Então, ele está te dando isso aqui em massa e quer saber a massa desse cara aqui para saber qual é a porcentagem. Então, como é que eu vou fazer? O NaNO3 em massa pesa 85, pode fazer a conta. 85 gramas. E o HNO3 fazendo a massa dá 63. 63 gramas de HNO3. Como ele disse que produziu 12,6 gramas, vai estar para X. X vai ser igual a quanto? Daqui para cá você dobrou, andou uma casa. 185, 85 quando você dobra, anda uma casa, vai dar 170, não é isso? Ou seja, vai dar 17 gramas, você tem que dobrar, andar uma casa. 17 gramas. Muito bem, 68 gramas corresponde a 100%, não é isso? Do salitre do Chile. Se você tem 17 gramas, você vai ter X. Então, X é igual a 17 vezes 100, dividido por 68. Bom, isso aqui, só para poupar o nosso tempo, vai ficar 17 vezes 100, certo? Divididos por 68. Isso vai ser igual a 25% também. Então, 25%. Esse é o valor. Então, da porcentagem de NaNO3 no salitre do Chile. A questão próxima, que é a questão número 12, fala assim: o dióxido de enxofre pode reagir com carbonato de cálcio, segundo mostra a equação química. Bom, para realizar esse procedimento, um aluno utilizou 800 gramas de uma amostra com carbonato de cálcio e produziu uma massa final de 217,6 gramas de CaSO4 com um rendimento de 80%. Cuidado quando ele te diz o que foi produzido com rendimento. Por quê? Porque você vai ter que rebater para o rendimento teórico. Por exemplo, se ele te disse que você produziu 217,6 gramas de CaSO4 com um rendimento de 80%, quer dizer então
que teoricamente você tinha produzido quanto? Você tinha produzido x. Então, x vai ser igual a 217,6 vezes 100 divididos por 80. Você corta 0 com 0 aqui. Vai simplificando, só para o vídeo não ficar muito longo, você vai ter 217,6, não é isso? Vezes 10, né? Que vai dar 2.176 dividido por 8. Bom, quando você dividir isso por 8, você vai ter 272, certinho. 272 gramas. Na verdade, você produziu isso. Aí o rendimento foi de 80, você acabou tendo menos, certo? Mas você não pode, você tem que trabalhar com rendimento teórico, senão você vai errar a questão. E aí, agora fazer tudo que a gente fez, fazer tudo que a gente tinha feito antes. Bom, ele quer saber o valor da porcentagem de pureza do carbonato de cálcio, que tem que ser em massa, certo? Sendo que ele te deu massa desse cara aqui. Então, são 2 mol. 2 vezes o carbonato de cálcio pesa 100 gramas de caco 3, está para o CA. Esse é o 4, ele vale 136, se eu não me engano. 136, você tem 2 vezes 136 gramas de CaSO4. Bom, e aí? Como eu tenho 272 gramas, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse 2 com esse 2, certo? Bom, daqui para cá o que você fez foi dobrar, então o outro lado vai ser igual a x, você vai dobrar também, que vai ser igual a 200 gramas de CaCO3. Isso é o que tem de carbonato de cálcio para produzir tudo isso aqui. Mas, como ele falou que ele utilizou 800 gramas, então olha aqui, ó, 800 gramas corresponde a 100%. Então, 200 gramas corresponde a x. Então, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual, corto 0 com 0, 0 com 0, não é isso? 200 divididos por 8, que é igual a 100 divididos por 4, mais uma vez, 25%. Muito bem. Agora o próximo biscoitinho, que é o biscoitinho de estequiometria 3, que só trata de casos de reagente em excesso. Beijo, obrigado.